está um pouquinho assim a ideia que a gente está tendo, né? Eu foto do setor Dos ALPS. ALPS é Axion-like Particles. ALPS. É Axion-like Particles. E a siglazinha aí? Bom, então vamos começar. Então, a nossa proposta, a nossa caminhada, né, de tentar ver, vamos assim, efeitos, né, ou então aspectos da QED um pouco fora do modelo padrão. Por enquanto, o que a gente discutiu até hoje, a gente ainda está no modelo padrão, que a gente está sempre colocando, a gente até agora colocou o fóton frente ao setor de neutrinos, foi o que nós tínhamos falado, né? A primeira parte que a gente discutiu na aula 1, na aula 2, na aula 3, na aula 4, né? Foi o fóton, né, frente ao setor de neutrinos. Então, a gente viu que, independentemente do Higgs, né, a gente olhando só os fótons, só o setor de neutrinos, né, e de leptons carregados, a gente conseguia isolar uma corrente de SO2 que dava o fóton. Ele tinha a nossa ideia, né? Nosso cenário de trabalho era esse, ainda era o cenário do SO2, do 1, e aí nesse cenário aqui, em que a gente tem essas duas simetrias locais, a gente tinha introduzido o setor de leptons carregados, e aí a gente viu que havia uma combinação da terceira componente aqui, do isospin, com o campo de gauge, o potencial de gauge associado a essa simetria da hipercarga, e nós tínhamos uma combinação aqui em particular, uma combinação especial, né? Quer dizer, havia uma combinação especial que se acoplava com o neutrino, né? Então, pela componente que a gente viu que tinha o campo do neutrino, né? Então a gente tinha algo do tipo neutrino, né, barrado, gama mi, neutrino, né? Essa aqui é a corrente do neutrino. Então, essa combinação que aparecia aqui, a gente então identificou como um campo Zemi. Então, a gente falou o fóton, né, nessa formulação, você tem aí, entende? A gente chamou de Zemi, é isso mesmo, né? Isso, exatamente, aqui a gente chamou de Zemi. Então, o neutrino, como ele não tem carga, então a gente quer manter o paralelo com a eletrodinâmica. Como o neutrino não tem carga, ele não deve ter um acoplamento mínimo com a corrente, com o campo do fóton. Claro que ele pode se acoplar ao fóton, mas não mínima, mas de uma forma não mínima. Como ele tem carga zero do ponto de vista eletromagnético, ele não pode ter um acoplamento mínimo com o fóton. Então a gente falou, a combinação dos campos que aparecia aqui, já que você está com a página aberta, deixa eu pegar aqui. Aparecia assim, menos G sobre 2 mais G, né? Então, aparecia essa combinação de menos G sobre 2 vezes 3, mais a constante de acoplamento do mínimo associado a Y. Então, esse era o campo de gauge, né, da simetria S2, que aparecia acoplado com a corrente de neutrino. Então, a gente identificou essa combinação aqui como uma combinação Zemi, que é ortogonal ao que deve ser o fóton. Para evitar qualquer tipo de interação direta do fóton com essa corrente aí. Então foi como, né, quer dizer, a gente na verdade usou, né, o neutrino para ele nos direcionar, quer dizer, ele que nos indicou o caminho de descoberta do fóton. Vamos colocar desse modo. Agora a gente tem um outro modo de olhar a mesma coisa. Então isso, vamos dizer assim, a gente descobre o fóton pela carga. Oi? Pode escrever. Tá, então chegamos, né, dessa forma, a gente chegamos, né, ao campo que descreve o fóton pela
digamos assim, pela trilha da carga. Então, essa corrente aqui é a corrente neutra dos neutrinos, então ela não se acopla com. A gente viu que isso aqui é o Zemi, e aí a gente tirou a combinação ortogonal a essa, que é uma combinação que tem aqui, por exemplo, mais e mais, né? A gente identifica como se fosse menos seno cosseno, a gente saiu dessa base, a gente tinha essa base de campos aqui, então que a gente inicia DN3 e YI, então a gente saiu dessa base de campos e aí a gente chegou a uma nova base de campos, né? Na verdade essa base aqui, que é o Zemi. A gente sai dessa base aqui, faz uma transformação ortogonal, chega a essa base aqui, a gente identifica, então, né, essa questão, a gente vai buscar um campo aqui, amigo, que seja, na verdade, ortogonal a esse. A gente poderia ter algo desse tipo, assim, G', N3, menos G sobre 2, Y'. Essa combinação aqui, esse produto está aqui dá esse cara aqui, né? Esse com esse com esse, né? Então, quer dizer, vou fazer esse com esse aqui, dá menos, né? Menos G sobre 2, deve ser mais, né? Deveria ser isso aqui. Esse cara aqui dá menos G sobre 2, esse cara aqui dá mais G sobre 2, mais G', esse cara aqui dá mais G sobre 2. E aí a gente teria essa combinação aqui, esse cara aqui, esse com esse aqui dá menos G', tá? Esse aqui dá menos G2 sobre 2. Esse cara aqui, mais G' ao quadrado. Isso aqui dá mais G'. Essa combinação aqui, sendo zero, a gente fixa essa relação aqui entre as constantes de acoplamento, vendo que essa combinação aqui é ortogonal. Mesmo que eu não quiser, deixa eu apagar isso aqui, mesmo que eu não quiser fixar essa relação aqui, eu poderia colocar algo desse tipo, deixa eu botar aqui. Colocarmos aqui mais G2 sobre 2, é como se esse cara aqui fizesse o papel de um cosseno. Então, isso aqui é menos seno, isso aqui é seno, né? Isso aqui seria mais G sobre 2 mesmo. Isso aqui seria cosseno, é isso mesmo, né? E aí, como esses caras, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, lá a gente impõe essa relação. Porque isso aqui dá menos G', esse aqui com esse aqui, a BN3 com esse aqui com esse aqui, esse com esse aqui dá G. Termo cruzado. Esse cara aqui dá menos G2 sobre 2. E esse cara aqui dá G' ao quadrado. Eu deveria ser o contrário. Eu vou colocar G aqui, vou ensinar isso aqui. Esse cara com esse cara aqui dá menos G' sobre 2. E esse cara aqui dá mais G', G. Menos G sobre 2 aqui, com mais G' aqui. Temos cruzado. B, esse cara aqui, menos G', mais G'. Temos cruzado, se cancela. Esse termo aqui dá menos G2 sobre 2. Isso. E esse aqui dá mais G' ao quadrado. Tá certo? Então isso aqui tem que ser zero. Então se a gente tem essa condição aqui, então esse cara aqui é ortogonal a esse. É isso que a gente está fazendo. Então, esse cara aqui a gente define como campo, então, do fóton para nós. O termo B com B acontece. O termo B com B, esse termo aqui vai ficar menos G2 sobre 2, né? Vamos aqui, menos G2 sobre 2, né? E esse aqui mais G' ao quadrado, né? Então, fica é como se a gente tivesse, a gente está saindo de uma, quer dizer, a nossa, vou botar aqui, deixa eu só escrever aqui corretamente, a gente está interpretando que é o amigo, colocar que a gente vai sair dessa base aqui para essa base aqui. Então, vamos ver que a gente faça o seguinte, colocar aqui o amigo, o Zemi, para a gente poder identificar corretamente. Está colocando
marcando isso aqui vai ser um cosseno, seno, menos seno, e aí aqui a gente vai ter a base original, B3, Y. Então, se esses vetores de base aqui são ortogonais, como são, porque esses dois são duas simetrias distintas, né? Esses campos são ortogonais, se eu passo daqui para cá, eu teria essa combinação. Meu semi vai ser cosseno de θ, dele 3, mais seno de θ, y. E o meu amigo fica assim, menos seno de θ, dele 3, mais cosseno de θ, y. É isso que nós vamos fazer. Nós passamos dessa base aqui para essa base. Então, nós vamos para poder identificar esses objetos como senos e cossenos, o ideal é normalizar isso. Então, a gente pode dividir essa combinação de campos aqui, deixa eu pegar aqui. Então, vamos pegar essa combinação aqui, ó. 1 sobre raiz quadrada de G2 sobre 4, mais G' ao quadrado. Aí a gente tem isso aqui, menos G sobre 2, L3, mais G', Y. Essa combinação que aparece como neutrino, então, isso aqui que nós vamos estar interpretando como o semi. E aí, ó, esse número aqui, esse aqui é menor do que o imódulo, esse número aqui também é menor do que o imódulo, então a gente estaria interpretando o cosseno de θ como sendo menos G sobre 2 sobre isso, o seno de θ como sendo G' sobre isso. Então a gente está dizendo, a gente está saindo dessa base de campos ali e passando, quer dizer, a interação com o neutrino me sugere automaticamente que uma combinação desse tipo aqui seja um campo ortogonal ao fóton, para evitar a interação com o neutrino. E aí a gente normaliza dessa forma, para poder, no fundo, dizer que a gente está passando de uma base de campos ortogonais para outra base de campos ortogonais. Por quê? Porque essa transformação aqui é uma transformação ortogonal, ou seja, uma transformação que preserva os ângulos. Então, se esses dois campos aqui são ortogonais, esses dois campos aqui são ortogonais. E automaticamente a combinação, então, que tem que ser ortogonal é essa combinação. A gente vai ter 1 sobre os quadrados de G2 sobre 4 mais G' ao quadrado. Menos seno de θ, então menos G', L3, mais cosseno de θ, que é o menos G sobre 2, y. Então, essa combinação aqui para nós é que vai ser então, o fóton. Então, o fóton está saindo para nós como sendo a combinação ortogonal dessa aqui. Então, é isso que a gente fez aqui. Então, porque a lógica da nossa construção, opa, tudo bem, Wallace? A lógica da nossa construção foi essa. A simetria nos leva a essa corrente neutra. E essa corrente neutra é a corrente dos neutrinos. Então, a gente vai interpretar essa combinação aqui como sendo um campo que vai descrever o semi, que não pode ser o fóton. Então, essa combinação aqui, a gente está dizendo, ela sai dessa base aqui, no fundo, por uma transformação, é uma mudança de base. Eu estou combinando dl3 com y'. Mas eu quero que, se essa base aqui seja ortogonal, eu quero construir uma base de campos que seja ortogonal. Eu quero construir um campo que seja ortogonal a esse, que é o fóton. Então, o campo ortogonal a esse tem que seguir essa regra aqui. Seguir isso aqui. Então, é só colocar isso aqui. Esse cara vai para cá e esse aqui vai para cá. Então, essa combinação aqui, ela foi proposta pela análise da carga elétrica. Então, a gente está descobrindo o fóton pela carga. Quer dizer, ele está chegando à análise do fóton, fazendo uma análise das cargas nesse modelo. Por que eu estou querendo colocar isso? Porque mais na frente a gente vai querer ver o fóton dentro da teoria grande unificada. Por enquanto, a gente está dentro do modelo padrão. A gente está só dentro do SO2, 1. Mas daqui a pouco o SO2, 1 tem que sair de um SO5. E aí a gente vai ter que ver da onde é
que esse fóton que nós vemos aqui sai do grupo SO5. Quando se está chegando na parte da carga, a pessoa escreveu uma relação com fóton que envolve carga. Envolve carga no sentido de que se esse campo aqui é o campo do neutrino e ele não tem carga, quer dizer, a corrente é neutra e o campo é neutro, né? Porque a gente tem a corrente do elétron. Essa corrente aqui, né? Essa corrente aqui é uma corrente neutra. A fase daqui cancela a fase daqui, mas esse campo sozinho é neutro. A corrente é neutra, mas o campo não é neutro. Então o fóton se acopla com isso aqui. Mas essa corrente não, essa corrente além de ser neutra, esse campo aqui não tem carga elétrica, esse campo aqui é completamente neutro. Então ele não deve interagir diretamente com o fóton. Então a gente interpreta esse campo que se acopla completamente com o neutrino como sendo um campo ortogonal ao fóton. Então o fóton deve ser uma combinação de campos ortogonal a essa combinação aqui. E aí a gente interpreta esse cara aqui como sendo um bóson Z0, igual ao Zn, né, que é neutro, e a combinação ortogonal ao Zn, que é essa aqui, vai ser o fóton. Isso que a gente está dizendo. Então, aí, pessoal, deixa eu te falar. Então, a análise é pela carga nesse sentido. A carga elétrica me faz identificar, quer dizer, a carga elétrica nula me faz identificar o Zn. E aí, sabendo o Zn, eu identifico o fóton. Mas isso usa control sobre esse processo não corre o risco de ter alguma coisa assim, por exemplo, você já sabe que isso, a teoria já diz isso, aí você vai dizer que vai chegar nisso daí a da carga, mas já usa uma coisa que é uma consequência da teoria. Quando nós construímos... É só um dado experimental. Não, o que a gente fez quando a gente construiu o modelo SO2, a gente já colocou o dado da carga. Lembra quando a gente construiu a relação de Kelvin e Nishijima? Então a gente tinha escrito que o que dá a carga elétrica, né, é a terceira componente do espinho isotópico SO2 mais a intercarga sobre 2. Ao definir essa relação aqui, a gente já atribuiu esse número quântico aqui pelo conhecimento da carga elétrica. Isso é importante. Nós não estamos provando a origem da carga elétrica. A gente está usando a carga elétrica como um dado para saber como nós podemos acomodar a carga elétrica nessa descrição. Então, eu sei qual é a carga elétrica do neutrino, eu sei qual é a carga elétrica do elétron, eu sei qual é a carga elétrica do muon. Então, nós sabemos as cargas. Então, nós sabemos as cargas, isso nós sabemos. E nós sabemos a estrutura de dublete, ou singlete. A gente sabe os números quânticos de SO2. Esse número quântico aqui é que fica indefinido. Mas aí a gente fixa ele pela carga elétrica. Então, eu já estou usando a carga elétrica. Então, o que a gente está fazendo simplesmente na teoria unificada SO2 é mostrar como que a gente pode acomodar o nosso conhecimento da carga elétrica ali, isso que eu estou dizendo. Então, a carga elétrica é sabida. Então, eu já sei que o neutrino é neutro, eletromagneticamente. Então, eu sei que a carga elétrica do neutrino é zero. Eu sei que o neutrino tem componente de espinho isotópico mais um meio. E aí a gente fixa a hipercarga do neutrino como sendo menos 1. Mas já sabe que o fóton não se acopla com o neutrino, por que já sabe isso? Isso é o ponto experimental? Isso é o isso aí a gente sabe por eletromagnetismo. O que a gente esquece? Pega só o eletromagnetismo. O que o eletromagnetismo diz para a gente? O eletromagnetismo diz para a gente que se uma partícula tem carga, a carga ela é introduzida via acoplamento mínimo. Então a interação com o fóton ela tem que ser feita pelo acoplamento mínimo, a interação de carga elétrica. Então se a partícula tem carga nula, ela não se acopla com o fóton. Então a gente já está usando esse fato de que no eletromagnetismo os acoplamentos de carga elétrica são os acoplamentos mínimos. Como aquele objeto ali é eletricamente neutro, aquele campo ali não pode ser o fóton. A gente está descobrindo o fóton por exclusão. A gente está discutindo. Mas é porque ele está falando mas assim, a teoria, ela diz que é desse jeito, acontece um acoplamento mínimo, assim, tem que ter carga. Se não tem carga, o A mínimo entra. Né? Não entra. Mas aí, assim, você tem que, em um momento, escolher que isso é válido ou não. Quer dizer, que isso faz parte da teoria. Né? Mas então você está aceitando que a teoria é verdadeira. Estou aceitando que o eletromagnetismo... Qual é o papel da teoria eletrofrática? Não é redescobrir o eletromagnetismo, é introduzir o eletromagnetismo tal qual ele é numa formulação unificada. Mantém o eletromagnetismo. Então, ele não desvia de nada.
Não. Esse é o ponto. A gente pega o eletromagnetismo de Maxwell, ou eletrodinâmica quântica que seja, e incorpora dentro, acomoda dentro do SU2. Eu pego o eletromagnetismo. E não duvido do eletromagnetismo. Não duvido do eletromagnetismo. Eu quero simplesmente mostrar que ele tem uma origem unificada da interação fraca. Mas é que Estou pegando ele, tá? Oi, Tony. O que está falando é o ponto fundamental. Quer dizer, você está pegando o eletromagnetismo e aquilo não está indo além do eletromagnetismo, está incorporando. Isso. Daí que vem uma Está questão. incorporando. Quer dizer, você está violando, sabe quem? O Alcorão. Pode ser. Aí, Então eu sou então, proscrito aí, você é apedrejado. Não, mas assim, se Ou enforcado. Escolha. não é nada de experimento. Está violando o Alcorão. Entendeu? Você viola o Alcorão? Ele é cristão, cara. Não. Ele não faz ramadão, já Não, o viu? Alcorão e o cristão tem as mesmas coisas do jeito. Faça-se a luz e a luz se torna. Então, quer dizer, a luz, eu só quero colocar para você. A gente dá para o curso aqui, o curso é se tem outros eletromagnetismos além do de Maxwell. O que você está dizendo aqui, justamente, ele não está preocupado em além de Maxwell, está preservando o Maxwell e vendo outras situações, e daí que eu gosto de simetria S241. Agora, se você quiser uma luz além de Maxwell, certo? Quer dizer, o fóton da iluminação, né? O fóton da grandeza dele seria o bico. Seria o bico. O bico. Seria capaz de interagir com todo mundo. Se eu só estou falando o seguinte, você está seguindo o Alcorão, então você tem que dizer, bom, a luz é fundamental, ela passa essa luz, se faz a luz, ela para interagir com todo mundo. Assim que a gente precisa entender um pouquinho, né? Então, se é para entender que pode interagir com todo mundo, aqui nessa simetria, para o Alcorão, que pode ser prêmio-nobel, filho de prêmio-nobel, mas essa teoria aí não pega. Você está dizendo que o fato de eu cortar a interação do fóton com o neutrino é que eu estou violando o Alcorão. É isso que você está dizendo. Estou cortando sim. Nós estamos cortando a possibilidade, não de interagir, mas de interagir diretamente. Ninguém diz que o fóton não interage com o neutrino, mas não tem interação direta, interação de carga. No nosso Alcorão, isso é passênia, indiretamente. Mas assim, o senhor não vê isso no experimento, então o senhor vai justificando que está fazendo isso porque não vê a indicação disso, não é isso? Porque a gente sabe, que a gente sabe do eletromagnetismo, que quando a gente formula, né, o eletromagnetismo como uma teoria de leis, a gente sabe que a gente só introduz a interação com o fóton, porque nem calcula isso, pela carga elétrica. Por exemplo, a gente não vai em nada contra o que foi observado. Não tem nada em contra do que foi observado. Se você for olhar a interação indireta do neutrino com o fóton, a interação indireta do neutrino com o fóton, ela passa por correções de ordem mais alta, que não são simplesmente a carga. Vamos de novo no Alcorão. Tá? Estamos em 1984, né? 622. Ano 622. Não, eu digo aquele alien, né? Ele escreveu aquele livro dele. Mas é 2015. 2015, né? 1984. Fala aí. Não pode ter escrito mal. Ele escreveu 58 livros, uma coisa assim. Fala aí. Bom, mas eu vou dizer o seguinte, daí você, a pergunta é a seguinte, você quer dizer, eu quero que a luz interaja com a luz. Certo. Procura essa definição. Se você começar a ter que a luz precisa de carga elétrica, a luz não tem carga elétrica, então a luz não vai interagir com a luz. Então, luz interagindo com luz via carga elétrica, impossível. Então, se você quer ir além de Maxwell, que ele está discutindo aqui, aquele de igual e a Mi, aquilo ali é um trancador de rua. Ele explica bem Maxwell lá, mas ele tranca a rua correta, né? Isso. É bom eletromagnetismo só para partículas carregadas. Então, a questão é muito clara. Você quer ir além do Alcorão, você quer violar o Alcorão. Quer violar? Então vamos dizer aqui, esse é um curso de infiéis. É um curso de infiéis. Estamos violando o Alcorão. O professor Abdul Salam, você precisava do profeta, o profeta não estava. Você está falando de uma pessoa chamada Muhammad Abdul Salam. Ele era tão profeta que ele se chamava Muhammad. Não era só Abdul Salam. Ele esqueceu desse pequeno. Vamos lá. Agora
Agora vamos tentar fazer a análise pela massa. Vamos retornar a questão do fóton pela massa. Oi? Quando você relacionou os dois, fazendo aquela transformação, né, uma transformação ortogonal. Isso. Por quê? Não, do Z e o A e o B e o Y. Isso. Né? Qual é a pergunta? Quando você passa de uma massa para outra, Isso. você está utilizando uma transformação. Isso. Essa transformação aqui no caso é SO2. Isso, é ortogonal. É uma... Por quê? É isso que você quer saber? Não, quer dizer que você está criando como se, por exemplo, pensando em grupos, você está criando uma apresentação que te leva Isso. uma coisa de campo. Isso. E isso forma um grupo que é SO2. Isso. Quando então, esse é o CO2 que você está relacionando um vaso com o outro. Então, isso não tem uma simetria por trás desse CO2, quer dizer, você está transformando uma coisa em outra, mas isso vai para um elemento de grupo, que é CO2. E, então, ele não estaria relacionado com a simetria, você está criando uma simetria ao fazer isso? Tem, automaticamente aí eu tenho uma simetria. Quer dizer, essa transformação que me faz passar de uma base para outra, essa é uma transformação SO2. Então isso significa que se eu pegar o setor da terceira componente do isospin com o YI, está embutido é o mesmo gênero. Então se a gente olhar para essa expressão aqui, ó, isso aqui é o I3. Isso aqui é o Y sobre 2. Se você observar bem, isso aqui quem é o campo de gate associado a essa carga, ou a esse número quântico aqui, o DN3. Quem é o campo de gate associado a esse YI aqui? É o próprio campo YI. Então, na verdade, quando eu estou combinando esses dois caras aqui, através de estou chegando a esses dois aqui, estou combinando eles dois para poder gerar, a partir dessa base aqui, né? Nós gerarmos a base do ZI e do AMI, quem está em jogo aqui? Uma transformação SO2. Mas, que SO2 é isso? Esse SO2 aqui, ó, carga eletromagnética, qual é a simetria associada à carga eletromagnética? É o 1. E esse 1 é isomórfico, é SO2. Então, na verdade, essa simetria aqui é essa que está aqui, a simetria da carga elétrica. Então, tem uma simetria por trás, sim, como você falou, e é a simetria associada à carga elétrica. Que é a simetria dele. Então, vamos lá. Então, a gente tentou chegar ao fóton pela carga, não? Pela análise do neutrino. Vamos tentar chegar ao fóton pela massa. Então, na primeira versão, né, na primeira abordagem, aí, o fóton é aquele campo de gauge que não interage diretamente, não tem acoplamento mínimo com partículas neutras. Ou seja, estamos dando mais uma prova de infidelidade aí, como Glória falou, somos infiéis, tá? Agora, fóton pela massa. Quem é que vai decidir sobre a massa? Então, eu gosto de Higgs. Então, a gente, a análise do fóton pela massa, ela tem que passar pelo Higgs, porque segundo, né, quem está fazendo o curso de interações fundamentais, a gente vai estar daqui a pouco entrando aí no mecanismo de Higgs, quando a gente fizer Você lembra a quebra dessa teoria, aquele filme lá do Salvatore? O nome da rosa. Você lembra aquele um padrinho que chegou da viagem, o Salvador, a guerra dos padrinhos, isso aí, chegava com um ponto de vida e morte, né? A briga dele, né, no filme era saber se era roupas de Jesus. Não aquele que era Torquemada. Eu tô lembrando. Aquele padrinho, aquele trio que chegou. Aqueles que Veio cantando pelas montanhas. Eles Eles lutavam para poder mostrar que Jesus não era dono nem das próprias roupas, né? E as roupas de Jesus eram dadas, né? Ele não tinha nem ele era tão pobre que nem roupa ele podia comprar. Então vamos tentar passar pelo Higgs. Então vamos lembrar aqui, né? Então, como é que a gente vai ver da onde é que a gente, como a gente fez ali, da onde é que a gente, de novo, né, vai sair da base. Agora vamos dizer assim, a análise é essa. Eu estou na base, de novo, na base de SO2 e o 1, e quero passar de novo para a base do ZI. Então, ao passar dessa base para essa base, de novo, a gente vai ter também aqui uma transformação de SO2.
Só que agora essa passagem não vai ser feita pela carga, vai ser feita pelo Higgs. Então vamos dizer que o valor esperado no vácuo por Higgs. Vamos ver agora essa discussão. Então, a gente precisa situar o país. E aqui a gente vai dizer o que é o fóton para nós. O fóton para nós vai ser, na verdade, aquela partícula que corresponde ao alto valor zero da matriz de massa. Então, nesse contexto, né, o fóton, né, ele surge como a partícula associada ao campo que corresponde ao alto valor nulo da matriz de massa. Mas porque ele não tem massa? Porque o fóton a gente que emerge, né? Mas aí considera que daí só pode aparecer uma partícula sem massa, o fóton. Isso. Vai ser outro. Exatamente. Vai aparecer, nós vamos dizer então lá, tá? Da quebra espontânea da simetria vai aparecer uma matriz de massa. E essa matriz de massa tem dois autovalores. Um autovalor é zero e um outro valor não é zero. E a gente vai dizer, então, quem é o fóton? O fóton é a partícula que corresponde à massa zero. Mas quando você tem aquela simetria global, aparece o Goldstone, né? Aparece o? O Bose de Goldstone. Isso. Aí sim. Aqui não, Essa é uma simetria local. essa é uma simetria local. Mas como se sabe que é o fóton, não é outra coisa? Por que é o fóton? Por que é o fóton? Vamos ver lá, a gente vai ver daqui a pouco. É o fóton porque é um campo vetorial, porque é um campo que se acopla diretamente, minimamente, uma carga elétrica. Olha só, uma coisa que tem massa zero, tem spin 1, é neutro, e se acopla com as partículas carregadas minimamente, eu vou identificar como fóton. Vai aparecer o spin 1. Vai. Certamente vai aparecer com o spin 1, porque ele vai ser uma combinação de dois objetos que tem spin 1. Por exemplo, até agora, na estrutura, a gente está trabalhando com Mi, né? YMI, ZMI. A gente está trabalhando no campo de gauge. Então, tem um fóton escalar também junto aí, né? Eu não tenho tanto fóton escalar, porque essas partículas aí, esses campos são transversais, eles estão sujeitos à simetria de gauge. Então, se a gente olhar para os lagrangianos que a gente tem aí... Não, por enquanto, como você está mostrando para nós. Quando a gente introduziu na aula passada, a gente introduziu, por exemplo, quem é o field strength do Y. Aí tínhamos introduzido também o field strength do B. Então, devido ao fato de eu ter essa combinação aqui, que é o rotacional do campo, eu estou eliminando a parte longitudinal da propagação. Então, a parte longitudinal já está fora. Então, vamos lá. Só para lembrar, nós tínhamos feito essa seguinte atribuição do campo de Higgs. Nós dizíamos, o campo de Higgs precisa ter duas componentes. Oi? Que deu problema da não normalidade. Oi? Isso aqui deu problema da não normalidade. A parte longitudinal, né? A eliminação dela, né? Que daí com o Higgs... Você precisa a parte longitudinal. Isso aí você precisa do Higgs para recuperar tanto a unitariedade quanto a renormalizabilidade. Você cortou aqui. Porque eu cortei aqui no início. Então, no nosso campo, a gente já fez essa atribuição. O nosso campo de Higgs ele tem duas componentes complexas, um escalar complexo aqui. O Higgs é um escalar, tomando lugar de um outro escalar que poderia ter. Isso. Seria a parte longitudinal, exatamente. Então, vamos lá. Nós temos feito essa atribuição do Bose de Higgs. Então, como é que era? Então, voltando de novo ao que é uma mixigima, né? Vamos lá. E 3 mais y sobre 2. Então, essa carga superior é uma carga mais 1. O I3 é meio. O I3 desse φ mais aqui. Estou pegando o φ mais. Então, eu fixo o y dele como sendo 2. Para poder essa relação ser verificada. Aí pega a componente inferior. A componente inferior é neutra. Então, a componente de spin dele é menos meio. E aí eu vou fixar o y dele. O y dele, de novo, né? É 1. É 1, desculpa, tá? É 1. Vou ficar
meio mais meio. E aqui também dá 1, perfeito. Então, de fato, deveria ser assim. Isso aqui é um duplete de SO2. Então, como eles são dupletes de SO2, do ponto de vista desse I, desse Y, eles deveriam ter a mesma carga. Isso, de fato, eles têm a mesma carga. Então, eu sei os números quânticos do Higgs. O Higgs tem, então, vamos lá. Então, a derivada covariante, né? Derivada covariante, atuando no Higgs, ela tem essa forma. Você não lembra que a derivada covariante é essa? I mais IG, campo de Gauge, DNA, geradores, né? Então, por que isso aqui? Porque o Higgs é um duplete. Agora, aqui, o setor do 1, I, G', o campo de Gauge, naquela simetria, e aqui, como o campo é abeliano, né, como essa simetria é uma simetria abeliana, quem vai entrar aqui vai ser a carga do Y, a carga Y'. Só que essa carga Y nós calculamos, é 1, então aqui fica 1. Então essa é a derivada covariante do Higgs, certo? Nós fizemos a atribuição. Isso aqui é o fato do Higgs ser um duplete de SO2, está na representação 2 de SO2, e aqui aparece vezes 1. Esse 1 aqui é a carga, né, é o valor do Y. É o Y, é a carga 1. Então, nós vamos por derivada covariante. Então, daí, nós já tínhamos visto que a ação de Higgs, né? A ação do lagrangiano de Higgs é dB Pythagoras. Olha, Alexandre. A Pythagoras te perturba, né? dB Pythagoras, dB φ. E aqui menos o potencial do φ, né? Eu não estou escrevendo, estou supondo que a gente já sabe que o campo de Higgs vai quebrar a simetria. Então, quem não sabe, você está fazendo um curso de interações fundamentais. Estou supondo que nesse curso aqui, alguma ideia sobre a teoria eletrofraca se tem. Então, esse aqui é o potencial de Higgs. O potencial de Higgs, ele é minimizado, e aí a gente sabe que o campo de Higgs, né, ele adquire um valor esperado no vácuo, não zero. Bom, e o valor esperado no vácuo está aqui. Por quê? Porque essa componente aqui tem carga elétrica a mais. Então, se o vácuo, se a configuração de mínima energia tiver esse campo não trivial, isso está dizendo que eu tenho uma carga, o vácuo é carregado eletromagneticamente. Isso quebraria a simetria de Gauge, né? O vácuo ser carregado, sabe que o vácuo da teoria ele tem que ser um estado neutro, né? Para não quebrar a simetria de Gauge. Então, quando tem o mecanismo de Higgs, a única componente que pode ter um valor não mínimo, não zero no vácuo, é a de baixo. Por quê? Porque essa componente aqui é neutra. O que nós queremos, o que nós sabemos, é que o vácuo tem que ser neutro, para não quebrar. Né? Porque se a gente tiver a carga eletromagnética, né? A ideia é essa, a carga eletromagnética atuando no estado de vácuo, é zero. Porque o vácuo tem carga nula. Por quê? Porque se o vácuo não tivesse carga nula, isso significa que uma transformação de Gauge, né? Uma transformação da carga eletromagnética, né? Parâmetro alfa atuando no vácuo, se essa carga aqui é não nula, então isso aqui vai me dar um outro vácuo. Tá? Então, não seria invariante de Gauge. Para o vácuo ser invariante de Gauge, é preciso que essa carga no vácuo valha zero, porque isso, essa exponencial vai valer 1, então o vácuo fica invariante. Tá? Então, esse é o nosso pressuposto. A gente não quer quebrar a simetria eletromagnética. O vácuo é neutro. Né? Então, o vácuo tem que ser neutro. Então, o único jeito do campo de Higgs adquirir valor não mínimo ou não zero e minimizar a energia é se essa componente aqui for zero e essa componente aqui for uma constante. Então, isso aqui não é o campo de Higgs, isso aqui é o campo de Higgs é de mínima energia, é a configuração de mínima energia do campo de Higgs. É o valor do campo de Higgs no vácuo. É o que nós chamamos, né, de valor esperado no vácuo do campo de Higgs. A gente representa dessa forma.
Então é como se eu tiver o vácuo da teoria é caracterizado por um campo de Higgs que não é zero, mas que tem essa configuração que a gente está dizendo. Vou apagar isso aqui. Então, a gente está só querendo caminhar para ver como é que isso vai interferir naquilo que é a nossa definição de forma. Então, vamos olhar esse termo aqui. Onde aparece é o que mistura o campo de Higgs com o campo de Gates, as derivadas covariantes. O campo de Higgs está acoplado aos campos de Gates. Então vamos lá. Então vamos escrever. Quem é o nosso Deni-Vidal? Então o nosso Deni-Vidal vai ser Deni-Vidal. Vamos escrever aqui direitinho, né? Aí, menos IG. Aí sim. Aí olha, Vidal sigma A sobre 2. Troquei a ordem porque isso aqui são matrizes, tá? Beleza. E aqui menos I, G', Y'. Aqui não precisa trocar nada, porque o Y não é uma matriz. Isso aqui vezes, né? Verifica. IB, sigma B sobre 2. Você está adotando um número de cada componente mais, você pode dizer, DNI embaixo. Você está considerando mais I é gerador, campo ou menos? Não, mais, estou considerando mais. Pode definir com menos. O que é importante é que um vai ser mais, outro vai ser menos. Vai ter sempre porque um vai ser dado e o outro não. Isso aí é uma questão que você precisa, é uma definição. Tem livros ou tem autores que adotam essa definição de derivada covariante. Deni menos I é a I. E tem outros que adotam o mais. No fundo, você pode sempre jogar a diferença no sinal do R. Então, tanto faz, não tem problema. Você pode fazer toda uma teoria de Gauss definindo assim. No momento que você define isso assim, tudo sai daí. Ou se você definir assim, tudo sai daqui. Não tem problema. Quer dizer, a diferença entre mim e você é que nós estamos diferindo do sinal do R. Quer dizer, o que é para mim é menos é para você. É só isso. Então, não tem nenhum problema nisso, certo? Tá? Vamos lá. Então, tá legal. Então, nós adotamos essa parametrização. Nós estamos querendo dizer o seguinte: quem é o campo fino? Então, nós estamos dizendo que o campo de Higgs, ele estabilizou, ele buscou a configuração de mínima energia. Não estou mostrando aqui, porque estou supondo que é esse. Nesse curso, isso é sabido. No curso de interações fundamentais, isso vai ser explicado. Nós temos esse potencial adquire um valor mínimo para essa configuração de campo, que não quebra. É fundamental que o zero esteja aqui e que o valor não nulo esteja aqui. O que esse potencial dá para nós é um φ diferente de zero. Agora, o φ diferente de zero, ele pode ter essa componente diferente de zero e constante, e essa componente diferente de zero e constante. Por que essa componente aqui obrigatoriamente tem que ser zero? Essa componente aqui tem que ser zero, porque essa é a componente carregada do campo de Higgs. E a componente que é carregada eletromagneticamente, se ela for zero no vácuo, não for zero no vácuo, significa que o vácuo tem uma componente de carga elétrica. Mas o vácuo tem que ser eletricamente neutro para nós não violarmos a simetria. A gente sabe que se uma teoria tem uma simetria exata, né? O que significa ter simetria exata? Significa que o lagrangiano é invariante e significa que
o estado de mínima energia, que é aquilo que é considerado o estado fundamental, também é invariante. Isso significa que eu tenho uma simetria exata. A carga elétrica é uma simetria exata nesse sentido. Então, se isso aqui é invariante, por que a carga do vácuo é zero? Transformação de simetria de qualquer estado a transformação de simetria é parâmetro da transformação, a carga daquele estado atuando no estado. Então, se esse estado tem carga não nula, essa exponencial é diferente de 1. Então, psi0' é diferente de psi0. O único jeito de psi0' ser igual a psi0 é que o parâmetro que é genérico é que essa carga seja zero, que é essa exponencial dá 1. Então, é preciso que a carga atuando no estado do vácuo dê zero. Isso significa que o estado fundamental é zero e o lagrangiano é invariante e o lagrangiano é invariante. O que acontece também com a simetria de Lorentz. Por que a gente não pega um campo vetorial tomando o valor esperado no vácuo diferente de zero? Se eu pegar esse campo vetorial, né, no vácuo, e se o meu vácuo for caracterizado por um campo vetorial, significa que o meu vácuo tem uma direção preferencial. Então, o meu vácuo deixa de ser isotrópico. E a gente sabe que o vácuo tem que ser isotrópico. Por quê? Porque o momento angular do vácuo é zero, o momento linear do vácuo é zero, a energia do vácuo é zero. Então, o vácuo, nessa descrição, o vácuo é o vazio mesmo, é o estado de momentos, vamos dizer, uniforme e isotrópico. Né? Então, todas as cargas atuando no vácuo tem que ser zero para que as simetrias associadas a tais cargas sejam preservadas. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, por isso que o campo de Higgs, no vácuo, a configuração de mínima energia do campo de Higgs tem que ter sempre essa fórmula, que essa componente é a componente carregada. Então, se ela for diferente de zero, significa que o vácuo teria carga. Se o vácuo tem carga, o vácuo não é invariante. Se o vácuo não é invariante, a simetria não é exata, é quebrada. É essa a situação. Então, pode falar. O que esses efeitos Casimira, tudo, começa a encher o vácuo do corpo? Opa, e aí vai? Não, quer dizer, o vácuo não é o efeito Casimira que esteja quebrando. Tá? A questão é, pela teoria de Dirac, vamos colocar assim, o grande papel da equação de Dirac, da teoria de Dirac, foi mostrar que o vácuo não é trivial. O que Dirac constrói lá? Ele pega as soluções de energia negativa, então Dirac diz que o vácuo da teoria é um estado completo com todos os níveis de energia negativos preenchidos. Então, Dirac coloca isso. E que você pode excitar a partícula do vácuo mandando fora. É aquela interpretação do mar de Dirac, vamos colocar assim. Então, no efeito Casimir, o que você está fazendo vamos dizer, o vácuo não é tão livre assim, porque quando você confina o vácuo, você coloca as placas paralelas e você coloca o vácuo confinado entre as placas paralelas, quer dizer, confinar o vácuo significa que você está impondo condições de contorno, ou seja, é uma interação. Então, você não tem um espaço livre, tem um espaço confinado entre duas placas. E aí, quer dizer, nesse sentido, quando você impõe condições de contorno, o que você está dizendo é que os campos agora começaram a interagir. E aí, se os teus campos começam a interagir, você pode criar o vácuo, ele é, no fundo, o que Dirac mostra que o vácuo é composto de partícula e antipartícula, e que você pode excitar esses pares a partir de energia. Então, o efeito Casimir, ele está mais ou menos dizendo isso. Quer dizer, quando você coloca as duas placas, você, no fundo, está criando uma interação. E aí, o vácuo pode começar a ter as flutuações, e aí é isso que vai gerar a força atrativa. Então, mas nesse sentido, você não está dizendo que o vácuo é carregado. O vácuo continua sendo neutro. O que acontece é que o vácuo apresenta flutuações de carga positiva e carga negativa. Então, ele não perde a neutralidade dele. Você não está quebrando a simetria de carga elétrica por conta disso. Você só quebraria a simetria com um eletromagnético se você disser que o teu estado de mínima energia clássico que corresponde ao vácuo, ele tem carga elétrica. Se ele for carregado, você está violando essa condição aqui. Essa condição aqui é que é crucial. A gente já discutiu em alguns outros cursos aqui, o que significa ter uma teoria assim. Tem várias possibilidades. Eu posso ter o lagrangiano invariante,
ação invariante, tudo bem, mas aí eu posso ter simetria, quer dizer, eu posso ter uma teoria simétrica no sentido de que o lagrangiano é invariante, a ação é invariante e o estado de mínima energia é invariante. Se o estado de mínima energia é invariante, isso significa o quê? Significa que, se o estado de mínima energia é invariante, significa que a carga, vamos colocar assim, a simetria significa que o gerador daquela simetria, que é a carga, comuta com a newtoniana. Isso é fundamental. Se o vácuo é invariante, significa que esse operador de carga atuando no vácuo dá zero. Isso significa invariância do vácuo. Isso significa, tem uma outra consequência. Vamos imaginar, né, que a gente tenha um estado que não tem energia no outro. Pegar um estado psi, H psi igual a E psi. Tem um estado, se esse estado aqui for o estado de vácuo, tudo bem, H psi zero igual a energia mínima psi zero. Então, só aplicar o operador Q aqui, né, QH, e aqui então eu teria, né, teria vácuo degenerado, justamente para evitar esse problema, essa condição que garante a unicidade do vácuo. Então, o vácuo é único. Mas agora, se eu pegar um estado que não seja estado de vácuo, seja um estado, vamos dizer, excitado, e atuar com essa carga aqui, o fato de ter, se botar a carga aqui e botar a carga aqui, o fato de ter simetria me dá essa comutação. Então, eu tenho Q, H, Q psi, igual a E, Q psi. Então, isso significa que eu tenho, além do estado psi com essa energia E, eu tenho o estado Q psi com a mesma energia. Eu tenho degenerescência. Então, da simetria do vácuo, nós tiramos que os estados que não têm mínima energia, eles devam aparecer degenerados. Eu vou ter degenerescência. Então, esse é o significado da simetria ser completamente implementada. No caso da quebra espontânea de simetria, isso aqui continua verdadeiro. O lagrangiano é invariante, o newtoniano é invariante. Então, a carga comuta com a newtoniana. O que muda na quebra espontânea de simetria é isso aqui. O vácuo deixa de ser invariante. Quer dizer, no fundo, você ainda tem a simetria do lagrangiano, mas você não tem mais a simetria do vácuo. Então, se você não tem mais a simetria do vácuo, você não tem mais essa estrutura de nuvens, esse argumento que cai por terra. Então, isso significa que a simetria entrou, mas ela só chegou no hamiltoniano e no lagrangiano, ela não chegou nos estados. Então, a simetria eletromagnética, a gente está colocando dentro dessa visão. A simetria eletromagnética é uma simetria 100% exata. O estado de mínima energia da eletrodinâmica é um estado neutro e o que aparece como não neutro são os elétrons, são os pósitrons, são as partículas carregadas. As partículas carregadas, elas entram como excitações produzidas a partir do vácuo. Porque, segundo Dirac, era isso. Os elétrons todos de energia negativa preenchem o vácuo, aí você joga um fóton, uma certa energia, esse fóton pode retirar do vácuo um elétron de energia negativa, dá energia suficiente a ele para ele aparecer como um elétron de energia positiva, ou seja, você criou uma excitação do teu sistema. Então, segundo, né, a eletrodinâmica quântica, o vácuo ele é invariante e as partículas carregadas, elas aparecem como excitações a partir do vácuo. Então, isso que eu quero, o meu vácuo é invariante. Isso é fundamental para nós na eletromagnetismo. Nós estamos usando esse pressuposto, ou, se vocês quiserem, esse preconceito. Estou partindo da ideia de que o vácuo eletromagnético é neutro. Então, isso segura o campo de Higgs no vácuo, não pode ter outra forma. Porque se tivesse um valor não nulo aqui, ele estaria dizendo que o vácuo tem uma componente carregada positivamente. E isso viola a simetria eletromagnética. Então, tá bom. Então, isso é a configuração. Pode falar mais aí. Então, quando você disse que a simetria vai se dar quando o operador de carga atua no estado da diferença. No vácuo. Tudo no vácuo. No estado de mínima energia. Então, isso. Atua aí. Isso. Isso. Aí vamos ver. Por que esse vácuo aqui é neutro? Por quê? Se a configuração de vácuo do campo de Higgs é essa aqui, vamos ver. Esse cara aqui está na componente de baixo.
Não se cala. Então, se ele está na componente de baixo, Exatamente. o I3 é menos dele. E, ao mesmo tempo, o campo de Higgs tem hipercarga igual a 1. Então, isso aqui dá 0. Então, realmente... Não, mas tem um que já botou 0, né? Isso. Pois é, o campo de Higgs para mim é neutro. Quer dizer, a componente inferior, perdão. A componente inferior é neutro. Então, nós estamos dizendo que justamente o valor neutro que aparece lá, quer dizer, essa componente aqui, não viola essa simetria. Porque se eu for aplicar o operador de carga eletromagnética no V, o V tem carga eletromagnética 0. Então, isso aqui faz isso. Então, isso significa que a simetria eletromagnética, a transformação de simetria eletromagnética aplicada no V dá igual a V. Por quê? Porque o Q vale 0. Então, a exponencial vale 1. Então, ali não está quebrando a simetria, vai ser o V. Não estou quebrando a simetria eletromagnética. Eu quebrei a simetria SO2, mas não quebrei a simetria eletromagnética. Por que eu quebrei a simetria SO2 desse vácuo? Por que ele quebra a SO2? Então, é o seguinte, o que significa o vácuo quebrar a simetria? Significa que se eu fizer uma transformação de SO2 em cima dele, ele não é invariante. Então, vamos pegar. Você pega. Então, o que é a transformação de SO2? É exponencial de I, parâmetros de SO2, ômega A, geradores de SO2, atuando em φ. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma transformação de SO2 atuando nesse estado aqui. Esse estado aqui é um dublete. Tá? Então, aquele φ lá, vamos dizer, é o que eu estou chamando de 0V. Tá certo. Então, vamos pegar, por exemplo, a transformação gerada, o operador sigma x. Se eu fizer uma transformação na direção 1, então quem é o gerador sigma x? O gerador sigma x é 0, 1, 0. Se ele atuar nesse vácuo, 0V, ele vai dar V0. Então, esse objeto, sigma x, atuando nesse objeto aqui não dá 0. Então, essa exponencial não dá 1. Então, essa transformação gerada por sigma x vai ser diferente do 0V. Por quê? Se eu pegar essa transformação ômega 1 sigma x sobre 2, essa transformação de SO2, esse gerador não mata o vácuo. Se isso aqui, atuando aqui, é diferente de 0, esse exponencial nunca vai ser 1. Então, esse estado é diferente desse. Você pode fazer o cálculo, esse estado é diferente. É muito fácil levar essa matriz aqui ao quadrado da cosseno de ômega 1 mais seno de ômega 1 sigma x. Então, essa transformação atuando aqui tem de 0. A mesma coisa para o sigma y. E, diferentemente, deixa eu apagar isso aqui. Se a gente pegar aqui agora pegar o sigma, pegar a componente sigma z. Então, se eu pegar o sigma z, é 1, 0, 0, menos 1. Vai dar menos V aqui. Então, esse gerador também não mata o vácuo. Se esse gerador não mata o vácuo, essa transformação também vai ser diferente de 0V. Então, qualquer transformação de SO2 não deixa aquele vácuo invariante. Então, aquele vácuo, ele viola completamente. Se eu pegar uma transformação com sigma x, com sigma y ou com sigma z, esse gerador atuando nesse vácuo em particular nunca dá 0. Então, esse vácuo não é invariante por SO2. Então, ele quebra, então esse vácuo quebra a simetria SO2. E ele quebra a simetria por 1 também. Por quê? Quem é a transformação de hipercarga? Transformação de hipercarga é exponencial e o parâmetro beta das transformações de hipercarga e o gerador da hipercarga. Só que quando esse gerador atuar aqui, quanto vale esse Y atuando aqui? Vale 1. Essa carga aqui nesse estado vale 1. Se essa carga aqui nesse estado vale 1, não vale 0, essa exponencial nunca vai ser 1. Então, essa exponencial atuando aqui também é diferente de 0. Então, esse vácuo, ele quebra SO2. Esse estado do vácuo, o Higgs, enquanto minimiza a energia, ele quebra SO2. Por quê? Qualquer transformação gerada por sigma x, por sigma y ou por sigma z, o que significa um estado sem invariante? Significa que a transformação é sempre assim. Parâmetro gerador. E aqui o estado. O que significa invariância? Invariância significa isso aqui ser igual a psi. Para que isso aqui seja igual a psi, é preciso que qualquer gerador atuando no psi dê 0. Isso significa invariância. A invariância do vácuo
significa que a exponencial da transformação vale 1 e que o gerador, todos os geradores aniquilam o estado de VAR. Então, no caso do SO3, a gente viu que nenhum gerador aniquila o VAR, aquela configuração. No caso do 1, a gente também viu que essa carga aqui não aniquila esse estado. Por quê? Porque o valor dessa carga no VAR é 1, tá aqui, ó. Mas você sabe que a carga elétrica é 0 e mais 1. Mas agora, oi? De onde é que o senhor traz 0 mais 1 para a carga elétrica da primeira componente e da segunda? Aqui? É. Isso aqui eu escolho. Por que eu escolho uma componente dele? Por quê? Porque eu sei que quem vai quebrar a simetria é o campo de Higgs. Se ele tiver as duas, eu poderia, será que eu poderia fazer isso? Pegar uma componente carregada e outra componente também carregada? Poderia, em princípio poderia. Só que, se eu fizer isso, esse campo, quando ele adquirir o valor esperado, seja componente daqui ou daqui, ele vai ter carga. Eu não tenho chance de ter uma componente neutra. Isso é uma escolha. O que vocês têm que perceber do modelo de correia eletrofrágil, do modelo de unificação, é que você costura as coisas para reproduzir o que você tem. Você não está provando. Você está simplesmente dizendo, eu conheço a interação fraca? Conheço. Conheço a interação eletromagnética? Conheço. Mesmo que eu seja infiel, como Glória diz, eu conheço um eletromagnetismo infiel, conheço uma interação fraca e infiel. Aí eu vou dizer, tudo que eu conheço de eletromagnetismo, tudo que eu conheço da interação fraca, eu vou poder juntar uma teoria única. É o que nós estamos trazendo aqui. Então, a minha noção que eu tenho que trazer é que o vácuo da teoria tem que ser eletricamente neutro. Então, se eu, ao definir o meu campo de Higgs, eu não dar a chance dele ter nenhuma componente neutra, quando ele quebrar a simetria, ele vai quebrar o eletromagnetismo também, porque as duas componentes são carregadas. Aí depende de você, depende de como você quer. Você pode fazer, não quero fazer isso, eu quero fazer assim, quero colocar um campo neutro aqui, e aqui eu quero colocar um campo positivo. Pode. Ou não quero fazer isso, eu quero colocar um campo neutro aqui e aqui colocar um campo negativo. Posso. Ou eu posso fazer isso, eu posso dizer que o meu campo de Higgs é um campo negativo aqui e um campo neutro aqui. Posso. Você tem que fazer o seguinte, uma das duas componentes tem que ser... No S2, você tinha dito que a gente botava em cima a carga mais alta e a carga Isso. Isso é uma conversão. Uma conversão que você faz quando você constrói as representações de S2. Aí para a carga, tem que... Você sempre gosta de fazer isso. Ou você bota a carga mais alta em cima e a carga mais alta embaixo. A carga mais alta em cima e a carga mais alta embaixo. Sempre não seria legal. Porque, quer dizer, é possível isso, mas aí eu não estou dentro das convenções das representações do grupo S2. Então, vamos evitar isso. O que é importante é que o campo de Higgs ele tenha duas componentes, que uma delas seja neutra. Mas bota a carga em cima, a carga mais alta em cima, e tem nenhuma mudança matemática? Não, não tem nenhuma. Só uma convenção. Só matematicamente as duas coisas. Matematicamente as duas coisas. Certo? Muito bem. Agora, o que é importante para nós? Eu quebrei SO2? Quebrei. Então, essa configuração de mínima energia do campo de Higgs quebra SO2? Quebra. Quebra o 1? Quebra. Nós vimos agora. Porém, o que é importante é, se eu pegar a terceira componente do SO2, que é a matriz sigma Z. Quem é a matriz sigma Z? A matriz sigma Z é 1, 0, 0, menos 1. Então, quem é meu gerador de SO3? É o sigma Z sobre 2. Então, eu tenho esse gerador. 1,5, 0, 0, menos meio. Esse aqui, né, a transformação de SO3 é isso aqui, ó, exponencial de I, ômega A, sigma A sobre 2. Aqui é a minha transformação de SO2. Se eu pegar uma transformação ligada ao terceiro gerador, a transformação é essa aqui, ômega 3, sigma Z sobre 2. Esse aqui é o meu gerador. Esse aqui é o gerador da terceira componente de SO2. Aí pego esse cara aqui, o gerador de 1. O gerador de 1 é o Y. Aqui. Esse cara aqui é o gerador da simetria. Só que essa combinação aqui, se eu juntar esse cara aqui, então a gente vai jogar. Então, esse cara aqui mais esse cara aqui, no meio, 0, 0, 1. Então, quando eu faço essa soma aqui, ó, y3 mais y sobre 2, essa soma está dando para nós 1, 0, 0, 0.
Então esse é o gerador que pega a terceira componente do espinho isotópico e soma transforma com o gerador de 1. Se eu atuar isso aqui no vácuo, isso aqui dá 0, 0. Marca o vácuo. Esse objeto aqui marca o vácuo. Agora, quem é esse objeto aqui? Esse objeto aqui é justamente a terceira componente ali, 3, que é o sigma 3 sobre 2, mais o y sobre 2. Então, esse gerador aqui mata aquele estado. Mas esse gerador aqui é justamente a carga elétrica. Então, esse vácuo aqui, ele quebra SO2 completamente, quebra o 1, mas ele não quebra a componente, ele não quebra a combinação da terceira componente de SO2 com o isospin. Quer dizer, esse gerador aqui, ele preserva, ele mata essa estrutura de vácuo. Então, essa estrutura de vácuo aqui, realmente, ela é invariante eletromagnética. Então, esse vácuo, ele quebra SO2 e quebra o 1, mas não quebra a combinação da terceira componente do SO2 com 1. Então, o que sobra para nós é esse I3 combinado com esse Y sobre 2, é isso aqui que vai fazer o papel do gerador da transformação eletromagnética. Então, a minha transformação eletromagnética seria exponencial de I, parâmetro da transformação, sei lá, eu chamo de um parâmetro aqui, e o gerador. I3 mais Y sobre 2. Então, isso aqui é o meu atuando aqui no vácuo. Tá certo? Então, esse vácuo, então, o que sobra do eletromagnetismo para nós, o que é a corrente eletromagnética para nós, é o que sobra, né? Quer dizer, todas as simetrias são quebradas, mas uma combinação especial não é quebrada, que é o I3 mais Y sobre 2. Então, é nesse sentido que a gente diz que esse vácuo preserva a simetria 1, é a simetria dominante, certo? Então, aí tudo fica ok. Opa! Aí seria o ponto que se diria, bom, agora eu comecei com S2 para 1. Isso, comecei com S2 1. E aí eu abelenizo a teoria. Nesse ponto seria. Esse ponto é que ela virou abeliana. Quando o campo de Higgs adquire valor esperado, quer dizer, o que a gente diz é isso, né? Eu quebro SO2, esse cara aqui é quebrado, esse cara aqui é quebrado, mas quem sobra aqui para nós é o 1. Mas não é nem esse 1, nem é esse I3, é a combinação dos dois. Quer dizer, o que sobra aqui, esse 1 que sobra aqui no final do dia, é o 1 definido por esse gerador. Então, e esse 1 que não quebra o vácuo. É que não quebra o vácuo, é isso aqui que eu vou interpretar como eletromagnetismo. É o 1 que não quebra o vácuo. Quebrado o vácuo. Oi? A questão é essa. Eu quebrei o vácuo e não quebrei o vácuo. Isso. Quebrei o vácuo com SO2, quebrei o vácuo com um 1Y, mas não quebrei o vácuo com um eletromagnético. Então aí eu tenho o meu ponto físico, a teoria. É isso aí que é, assim, que é o mecanismo que permite a modificação eletrofónica. A pergunta que tem, será que você não poderia partir disso aí, abelianizado? Entendi. Não abelianizar depois. Então, só para a gente pensar, aqui a gente tem 3 geradores, aqui a gente tem um gerador. Então, no final de tudo, eu tenho 4 geradores. Eu quebrei, dos 4 geradores, eu quebrei 3, porque me sobrou só um. Mas não é, o 1 que sobrou não é esse, não é o Y. O 1 que sobrou, o único gerador que sobrou é a combinação linear desse com a terceira componente desse. Então, é como se eu tivesse o seguinte, tá? Eu tenho os 3 geradores de S por 2, o gerador por 1, o gerador por 2, o gerador por 3. Que, ou seja, sigma x sobre 2, sigma y sobre 2, sigma z sobre 2. E tem esse gerador aqui. Então, eu tenho 4 geradores. Esse não deixa o vácuo invariante, esse não deixa o vácuo invariante, esse não deixa o vácuo invariante e esse não deixa o vácuo invariante. No entanto, essa combinação deixa o vácuo invariante.
Então sobrou esse gerador. 1, 2, 3 quartos. Sobrou um dos 4 geradores, sobra um. Que é esse aqui. E é esse aqui, então, que é realmente a minha carga eletromagnética. Então o Higgs, aquela configuração de mínima energia do Higgs é aniquilada por esse gerador, como a gente viu. Se eu pegar, né, I3 mais Y sobre 2 dá essa matriz. E essa matriz atuando nessa estrutura dá zero. Então isso é a simetria do vácuo e isso faz o papel da carga eletromagnética, tá bom? Eu entendo, sabe, Pode falar. que você, a procura, você tem que basear na quebra da paridade. Eu estou falando do novo eletrofrágil, né? A quebra da paridade, a carga de algoritmo, certo? E tentar Arrumar para dar o eletromagnetismo. E não matar o operador. E não matar o eletromagnetismo. Se você conseguir fazer uma composição disso, qualquer assimetria que você propõe. Isso aí não precisa ser isso. Não precisa ser isso. Mas eu digo, você não admitia a paridade, você está fora. Não admitia o galvanismo, mas o galvanismo é um ponto além do Marx. Ele é fundamental. Como ele diz do Marx, tem carga elétrica, mas ali tem carga elétrica, mas já de uma maneira um pouco mais buscar. Não, você tem uma simetria SO2, você tem a carga elétrica embutida, né, incluída dentro de uma simetria SO2. Aquilo ali, 3Y, é incremental. E daí. Mas é importante, essa relação aqui, vamos dizer, seria uma equação constitutiva, né, vamos colocar assim, ela é uma equação que ela é colocada à mão. Como o eletromagnetismo D igual a epsilon S, faz várias suposições de que a polarização é linear no campo elétrico, ou que a magnetização é linear no campo magnético. A gente faz aquelas suposições de linearidade e define no final de tudo um vetor de polarização, um vetor de magnetização, definindo as nossas equações constitutivas. Aqui dentro dessa simetria, dentro dessa proposta de unificação, essa relação entra como uma relação constitutiva. Você impõe algo que não está na tua teoria. Isso aqui vem de fora, isso aqui vem, porque é isso que é importante dizer. Porque eu quero mostrar que é possível encaixar o eletromagnetismo e a interação fraca numa formulação única que incorpore as duas. Né? A unificação é nesse sentido. Não é no sentido que as duas interações são iguais. Eu estou distinguindo, tem uma tem essa coisa, outra não tem. Mas o que a unificação, ela, vamos dizer, fundamentalmente, ela está no fato de que eu tenho duas físicas distintas, descritas num hamiltoniano, num lagrangiano único. Eu tenho um lagrangiano único para descrever diferentes coisas. Quando a gente tem um modelo padrão, a gente tem um lagrangiano único, ele é grandinho, mas ele tem a parte do SO3, tem a parte do SO2, tem a parte do 1. Ou seja, eu tenho três físicas distintas descritas numa única teoria. Porque antes você não tinha, você tinha o lagrangiano só daquele. Aí você tem o lagrangiano só da teoria fraca. Você tem o lagrangiano só da interação forte. Agora não, agora você consegue, com essa noção de introduzir, quando você traz o campo de Higgs, você consegue fazer um lagrangiano único para as três interações. Quem faz a unificação, quem permite você colocar três físicas distintas dentro de um lagrangiano único é a formulação de Young-Mills e o campo de Higgs. Você precisa dessas duas coisas. Tanto é que a primeira unificação só veio depois. Primeiro você precisei construir Young-Mills. Depois, a gente falou, primeiro Salam mostrou que o campo escalar ele define um potencial muito especial na eletrodinâmica. Tem um campo escalar carregado, ele tem características muito distintas de um campo fermiônico carregado, que ele introduz um potencial quarto, o campo fermiônico não. Então, isso era um ponto. Segundo ponto, Young-Mills. Terceiro ponto, campo de Higgs. Aí você consegue mostrar que as diferentes físicas, elas ficam no lagrangiano único. Elas não perderam a sua identidade. Que é forte, a constante de acoplamento forte é única, a constante de acoplamento fraca é outra, a constante eletromagnética é outra. Tem três constantes de acoplamento, tem três simetrias, mas tudo escrito numa teoria única. A unificação verdadeira só vai acontecer com SO5. Com SO5, como a gente falou, estava discutindo na aula de ontem, as constantes de acoplamento, né, elas deixam de ser parâmetros, elas são funções da energia. À medida que a energia aumenta, as constantes de acoplamento todas tendem para um valor único, para uma função única.
E aí a unificação se verifica de uma outra maneira. Quer dizer, a unificação é botar todo mundo na mesma instituição. Mas aí quando a energia aumenta, as constantes de acoplamento coincidem com uma só. E aí você chega, vamos dizer assim, ao sentido, né, mais estrito da unificação, que é uma única constante de acoplamento para todas as interações. Mas isso é um efeito da energia. Para a energia mais baixa, as constantes de acoplamento voltam a se separar. Mas aí, de qualquer maneira, a unificação ocorre no sentido de que eu tenho diferentes físicas descritas no formalismo. Por exemplo, o grande sonho de Einstein era você ter um lagrangiano único para descrever a gravitação e o eletromagnetismo, coisa que ele não conseguiu. Kaluza e Klein deram um passo, né, em frente e tentaram mostrar que num lagrangiano único você consegue unificar, descrever a gravitação e o eletromagnetismo. Mas para isso eles precisaram de quê? De uma quinta dimensão. Aqui nós não precisamos de uma quinta dimensão, nós precisamos de um campo novo, precisamos do campo de Higgs. Então, alguma coisa para você descrever físicas distintas dentro de uma única formulação, você não consegue colocar todo mundo junto sem trazer algo novo, ou aumentar a dimensão, ou trazer mais campos. Quer dizer, aqui nós não aumentamos a dimensão, mas trouxemos o campo de Higgs. A gente poderia não ter trazido o campo de Higgs, mas ter aumentado a dimensão. Eu poderia formular uma unificação eletrofrágil sem o campo de Higgs, mas eu teria que ter a dimensão mais alta. Então, é o que a gente está mostrando, né? No fundo, ninguém está provando nada. O que a gente está tentando nos convencermos a nós próprios é que existem formulações que mostram que diferentes interações têm uma origem comum. Ou seja, a partir de dimensões mais altas, ou seja, às custas de novos graus de liberdade, novos campos. Nesse caso, as custas do campo de Higgs. Essa é a filosofia da história. Como se você estivesse parado, comprando de boca aberta. Você acha que você recebe energia de Você recebe o quê? Recebe uma energia de tomar. Se eu ficar parado de boca aberta, eu estou engolindo neutrinos, só isso o tempo todo. E fórmulas, né? Está parado na dimensão D igual a 4, eu recebo neutrino. 50 trilhões de neutrinos por segundo. Só 50. Só 50 trilhões. Algum aluno novo parado? Não existe, ninguém olha, cara. Ninguém fica sem energia. Olha, Alexandre, você é dentro de neutrinos. Você não é vegano? Ele é vegano. Ele é vegetariano e vegano. Você trabalha quantas Iogue. Oi? Trabalha quantas dimensões? Quantas dimensões? Pô, ele trabalha em muitas dimensões. O cara é iogue, é vegano, é budista, é tudo, né? É marxista, leninista, stalinista, franquista, capitalista também em certas horas. Virou cartão de crédito, está aqui, né? Mas ele vive de neutrino. Ele fecha a boca, olha para a janela, recarrega. Meia hora já está cheio de neutrino, né? Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. A gente ainda vai comer neutrino, se Deus quiser. Neutrino latado, né? Geleia de neutrino, de manhã tomar uma geleinha de neutrino, estou pronto para o dia. Neutrino védico que interage com a luz. Oi? O neutrino védico tem que interagir com a luz. Tá bom, vamos fazer um estudo sobre isso. Então vamos lá, pessoal. Então a gente já está chegando lá. Agora, então nós descobrimos o seguinte, que esse campo de Higgs, ele tem uma configuração não trivial de mínima energia. Vamos chamar de V0, né? De Φ0, que nós identificamos desse modo.